Como é que a gente pode falar para quem caiu de paraquedas aqui, não está nem acompanhando essa questão de uma possível, vamos colocar assim, intervenção americana na Venezuela? O que está É. acontecendo lá? Bom, acho que o primeiro contexto é lembrar o que a Venezuela era e o que ela virou, né? Uhum. Acho que isso é importante. A Venezuela passa por um processo de destruição, deterioração, por um projeto político destrutivo. E é um case interessante, porque a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Então, né, recurso natural não é sinônimo de riqueza, ao contrário, tem um monte de estudo que mostra isso. Quanto mais recurso natural você tem, maiores as chances são do governo do seu país ser autoritário, ditatorial, porque você tem uma fonte de dinheiro gratuita que você só precisa tirar dali. Então isso facilita ou favorece concentração de poder. Quem dominar aquela fonte vai ter toda a riqueza do país. Normalmente, os países que têm muitos recursos naturais num único commodity vão ser ditaduras. Talvez a exceção a isso seja a Noruega e os Estados Unidos hoje, que é o maior produtor de petróleo, por causa da tecnologia, do xisto e tal. Mas assim, todos os outros países que você olha no mundo que tem grandes reservas de petróleo são ditaduras. Então tem uma série de problemas. E óbvio, associado a isso, um projeto político com uma ideologia retrógrada, atrasada e problemática. E aí isso vem do Chávez, que passou esse trono para o Maduro, e eles conseguiram destruir o país. São décadas no poder, são mais de 8 milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela fugindo de uma situação, não é de guerra, é uma situação simplesmente Sistema pobreza. De um fracasso, um fracasso político, um projeto de poder ditatorial que destruiu a sociedade, a cultura, a economia, a própria riqueza do petróleo, que não foi reinvestido. A PDVSA, né, que é a empresa nacional venezuelana, é um fracasso, porque o petróleo venezuelano ele não é um petróleo rico, no sentido ele não é leve, ele precisa ser refinado. É tipo do Brasil, né? Tipo, não é dos melhores, não é da Arábia Saudita, diríamos assim, né? Que é um petróleo que você precisa de menos refino. Se você precisa de mais refino, você precisa de mais indústria. Então você precisa reinvestir o tempo inteiro. Não foi feito, corrupção, uma vaca leiteira gigante, a PDVSA para os projetos populistas. E aí a Venezuela está nessa destruição. Nós tivemos uma eleição há pouco tempo atrás e foi uma eleição muito roubada. O Maduro passou de todos os limites na maneira como ele roubou, tanto que mais de 50 países não reconhecem ele como o presidente eleito e não reconhecem o resultado da eleição. E aí a oposição ficou ali, mas para tomar o poder de volta tem que ser na força. E esse é o impasse que nós estamos. E aí com a chegada do Trump, o Trump falou, olha, não vou fazer alguma coisa. Já estava na hora de alguém fazer alguma coisa. Óbvio que quando a gente fala em fazer alguma coisa é sempre muito difícil, porque você vai entrar para fazer o quê? Sanção econômica não resolve, já não resolveu. Pressão política não vai adiantar. E, no final das contas, estamos falando de uso da força. São basicamente 4 opções. A primeira delas é fazer pressão militar, política e econômica para que o exército derrube o Maduro e entregue o poder para alguém. Então tem um golpe. Ele indica isso quando ele aumenta a recompensa da cabeça do Maduro para 50 milhões de dólares. Então esse ele tá falando para alguém lá de dentro, derruba ele que você vai ganhar 50 milhões de dólares. Ele dobrou a recompensa basicamente, né? 25 milhões de dólares. E botou as forças militares na costa da Venezuela, né? Navios, submarino, avião, tudo. Então esse seria o jeito mais suave, mais simples. Além dessa forma, você tem uma segunda maneira, é o Maduro fugir, embora. Decidir que ele vai pedir asilo em algum lugar. Já vi vídeos feitos por Yaker ele falando isso. Então, é uma possibilidade. O Assad, no final, quando percebeu que ia cair, fugiu e saiu correndo e foi pra Rússia. Tá morando lá. Então, enfim, tem essa possibilidade. A outra é os Estados Unidos matar ele com um ataque de míssil ou drone. E uma quarta, que é a mais improvável para mim, é os Estados Unidos fazer uma intervenção militar com uma entrada militar dentro do país. Uma ocupação. Uma espécie de uma ocupação. Essa eu acho, assim, totalmente fora de cogitação.
pelo que o Trump acredita, pelo que ele fala, e porque não vai ter apoio popular, e ninguém quer isso. Os Estados Unidos já passou por 2 experiências ao longo dos anos. Seria muito dinheiro também. Iraque, Afeganistão, não deu certo. Você entra pra sair depois. Você não sai nunca mais, assim. E quando tem uma força estrangeira dentro de um país, aquilo é bode expiatório para forças políticas falarem, tá vendo? Nós estamos nessa situação porque tem um império imperialista que entrou aqui dentro e está nos destruindo. Então você dá força para ideias retóricas políticas que hoje não estão na equação. Então é muito complicado, não acho que isso existe. Apesar de que tem treinamento militar de operação de invasão. E existe um precedente, né, no Panamá, com o que foi feito nos anos 80, que os Estados Unidos fez isso. Entrou, invadiu, caçou até prender o ditador e levar ele para cadeia nos Estados Unidos. Então isso aconteceu. Mas saíram em pouco tempo ou ficaram muito tempo lá? Ficaram uns mais de 30 dias. Então foi pouco tempo relativamente que eu digo. Mas assim, hoje eu não acho que é simples você só entrar, fazer isso e deixar um vácuo assim. Não sei, não me parece que esse é o caminho. Até porque a última operação que o Trump fez militar foi com o Irã. E foi um negócio limpo de algumas horas e pronto, acabou. E ele recebeu muitas críticas de gente do movimento MAGA, apoiadores deles que falaram, não tem que atacar o Irã. E ele atacou, mas ele atacou de uma maneira assim, sem nenhuma consequência, sem nenhum risco, sem nenhuma duração mais longa daquele problema. Recentemente, há poucas semanas, ele mandou um comunicado para o Congresso americano, confidencial, dizendo que os Estados Unidos estão em estado de conflito armado contra o narcotráfico. Vulgo juridicamente é dizer, nós estamos em guerra contra o narcotráfico. E para quem não sabe, né, o Maduro e o regime venezuelano se tornou um narco-estado. Então, os cabeças do regime da Venezuela estão totalmente interligados com o tráfico de drogas internacional, com cartéis que foram sancionados. Então a guerra ao Maduro, quer dizer que está em guerra contra o narcotráfico é dizer que está em guerra contra o Maduro. Porque esses cenários que você colocou, logicamente, ele também tem na mesa, né? Ele sabe os possíveis desfechos dessa querela com os Estados Unidos. O que ele está fazendo para evitar perder o poder na Venezuela? Porque ele falou que queria dialogar, por exemplo. E aparece aqueles vídeos dele treinando a milícia venezuelana, né? Vira até memes, né? Bom, assim, resistir não existe nenhuma chance. Venezuela é uma piada completa perto da força americana. Os Estados Unidos não mandou nem porta-aviões, mandou mini porta-aviões. São porta-aviões de outros países, mas eles nem chamam de porta-aviões aquilo. Mandou submarino nuclear, mandou caças, não tem discussão. É muito díspare. Eu vi uma analogia que era popó contra bambam. 30 segundos. É uma coisa boba, assim, não tem. Se os Estados Unidos quiser qualquer objetivo militar que ele almejar, militar, não político, almejar dentro da Venezuela, tá feito, tá alcançado. Agora, o que o Maduro pode fazer? Tentar conversar, que é o que ele tá dizendo, que ele quer conversar. Inclusive tem envolvido outros países. Por incrível que pareça, o Catar tá tentando mediar isso. O Catar se mete em todos os problemas do mundo como um possível mediador. É uma forma dele conseguir poder, é um país pequeno, isso dá relevância para ele, né? Tem que falar com o Catar, como o Catar é um intermediário, e o Catar está tentando, e o governo americano não tem deixado. E por que isso é um outro sinal importante? Porque o Trump tem uma proximidade muito boa com o Catar. Ganhou o avião, né? O novo Air Force One, de presente do Catar. Os filhos do Trump estão fazendo negócios bilionários no Catar. O Catar acabou de entregar, em grande medida, o acordo com o Hamas, com a pressão do Trump. Então a relação com o Catar é muito boa. O Trump ficou incomodado quando Israel atacou o Catar. E o fato do Catar tentar entrar para mediar isso e os Estados Unidos virar e falar assim, não, esquece Catar. Fica quieto que eu já sei o que eu vou fazer. Sai daqui, tipo porque isso. aqui não tem conversa, não tem diplomacia. É um ponto importante, porque tudo que o Catar está tentando fazer tem ouvidos na Casa Branca. Então eu acho que é mais um sinal que nós estamos muito próximo dessa ação militar americana na Venezuela. Eu acho que ela é uma ação para
derrubar o Maduro. nacional, porque os russos são apoiadores do regime do Maduro. São. O Putin falou alguma coisa sobre isso ou tá em silêncio? Não, muita gente, né? A primeira movimentação de tropas americanas em relação à Venezuela aconteceu logo depois do encontro do Trump com o Putin. E aí, né? As teorias começam a aparecer. Aí a internet começa, não, todo mundo especialista em geopolítica. Isso não é coincidência, não tem coincidência na geopolítica. O Trump combinou e o Putin entregou a Venezuela em troca da Ucrânia. Bom, primeiro que não foi nada disso que aconteceu, porque os Estados Unidos está cogitando dar mísseis e armamento para a Ucrânia que nenhum democrata, nem o Trump que critica tanto a Ucrânia e o Zelensky, foi tão longe no tipo de armas que ele está considerando dar para a Ucrânia agora e dizendo que os Estados Unidos vai usar a sua inteligência para dizer quais são os alvos dentro do território russo e quais são os alvos refinarias de petróleo, ou seja, quer destruir com a economia russa. Então não tem nada disso de que negociou e deu à Ucrânia, né? Dessa ponta. Da outra ponta, a gente tem uma outra situação que eu acabei de falar, que foi o ataque americano ao Irã. O Irã, muito mais próximo da Rússia, da China e da Coreia do Norte do que a Venezuela. E o ataque americano ao Irã, ninguém falou um pio. A Rússia não falou nada, a China não falou nada, a Coreia do Norte não falou nada. Por quê? É um parceiro deles um pouco mais diferente e distante. E quando os Estados Unidos quis agir mesmo, eles falaram, eu não vou me arriscar, me envolver com isso para defender o Irã. E aí você pergunta, e a Venezuela? A Venezuela é muito menos relevante para esses países. Não importa que a Venezuela está no continente americano, está mais próxima territorialmente dos Estados Unidos. A relação que China, Rússia, Turquia tem com a Venezuela não é tão forte a ponto deles quererem, se meterem nessa briga, entendeu? Dado que os Estados Unidos mobilizou tropas para ir ali. Ninguém falou nada e eu não acho que vão falar nada. Inclusive, o regime da Venezuela deve dinheiro para a Rússia, bastante dinheiro, porque a Rússia tem financiado várias dessas da economia do petróleo deles e tudo empréstimo e não está pagando. A China também está cansada disso. Tem presença militar, são equipamentos russos, tem mercenários russos ali para defender o Maduro, tem gente do Hezbollah defendendo o Maduro, então tem do Irã, né? Você tem um monte de gente ali próximo, mas... Só a galera do bem, né? Só que por isso que eu falo que a Venezuela seria o quinto irmão, né? Ou parceiro do eixo das ditaduras. É Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e o irmão pequeno, a Venezuela. O Brasil vai criticar? O Lula já criticou essa parte? Porque ele até falou muito do papel do dólar, etc. Isso, até agora eu não vi ele falando nada especificamente sobre a Venezuela. Neste momento. Assim, pelo amor de Deus. Mantém. E acho que deve ter gente falando pra ele, olha, não fale. Não fale agora. Estamos conseguindo melhorar. Se é que ele quer melhorar também. Esse é um assunto que a gente pode discutir aqui. Não mas acho que ele queira, na real. Mas a moral da história é que vai ser importante o papel do Brasil. Porque o Brasil é o maior país da América do Sul. Tem fronteira com a Venezuela. Pertinho, é só ele Isso. Correr inclusive, aqui. A gente tem que estar preocupado, né? Porque uma operação militar ali, o que vai acontecer com a Venezuela? Tipo assim, esses militares. Vamos supor que eles mate o Maduro, mas não derrube todos os militares que são amigos do Maduro. E eles decidam criar uma resistência interna. Guerra civil. Isso, guerra civil. E aí vamos supor que eles falam assim, não, tá bom, eu preciso de um santuário territorial para organizar minha base de resistência. Vai que esse santuário invade a fronteira do território brasileiro. Então, um problema ali não é só um problema, não, vai ter refugiado. Dependendo do tipo de problema, é um problema sério para o Brasil. E o que você acha que está segurando o Trump de agir nesse momento? Porque uma das teorias que eu vi diz respeito ao preço do petróleo. Você até falou que, olha, os americanos podem mandar mísseis para os ucranianos atingirem refinarias russas, né? E o petróleo é um dos ativos mais inflacionários do mundo. Eu quero dizer com isso, né? Quando o preço do barril sobe, como a gente vive no padrão petróleo, tudo que a gente faz envolve petróleo, combustíveis, né? Insumo para produção e transporte de praticamente tudo.
você vê a inflação subindo no mundo todo, sendo que a inflação americana ela não está sob controle. Não, Eles estão começando a baixar juros agora, apesar disso, porque lá o Banco Central tem uma meta dupla, né? Eles querem nível de emprego na economia e inflação, é diferente aqui do Brasil. Você acha que é por isso ele está considerando as consequências econômicas ou é simplesmente um tempo de levantamento de dados? Eu acho que eles estão só se preparando para a questão operacional. Eu não acho que a questão econômica do petróleo vindo da Venezuela tem um grande impacto no mercado internacional. Apesar de ter as maiores reservas, a produtividade venezuelana, as sanções contra a Venezuela impedem muito que o petróleo da Venezuela tenha um grande impacto no mercado internacional. Sobre a Rússia, né, atacar a capacidade de petróleo da Rússia, a gente tem que lembrar que a Rússia também está sofrendo sanções. Então, a venda de petróleo da Rússia está muito mais direcionado para a China, para outros países diferentes. O que eu entendo que o Trump quer fazer como ele está tão próximo dos países árabes, do Golfo, e a relação está tão boa, principalmente agora, né, ele fez um golaço. Ontem o acordo de cessar-fogo entre Hamas e Israel é uma das grandes conquistas do Trump. Se o acordo avançar para as próximas fases, ele merecidamente deveria ganhar o prêmio Nobel. Se o Trump usasse toda a força dele, a capacidade de criar coalizão com os árabes, a capacidade de influenciar o Netanyahu, nos primeiros 3 meses da guerra, não ia sair. Não tinha como sair. Agora, 2 anos depois, é a hora certa. Então é uma combinação de coisas, mas o mérito também é dele. Então, tudo isso para dizer, ele pode forçar os países árabes, principalmente a Arábia Saudita, aumenta a produção. Eu não quero que o preço suba. Eu acho que ele tem mecanismos para conduzir essas duas operações. Incomodar a Rússia e fazer uma operação na Venezuela rápida e com isso não criar um problema para o petróleo. Aliás, eu diria assim, se ele fizer uma operação bem sucedida na Venezuela e cair o Maduro, a expectativa sobre o petróleo vai mudar completamente. Porque um governo democrático assumindo o país... Para investimento para produzir mais. Muito. E aí todas as empresas americanas vão voltar para a Venezuela. Então a capacidade de produção de petróleo no mundo vai aumentar e o preço vai cair e a inflação vai ser resolvida. Então eu diria que, na verdade, pode até ser o contrário. É uma operação militar que resolveria uma questão econômica para os Estados Unidos, se bem conduzida. E aí, óbvio que a gente nunca tem certeza se isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que vai dar tudo certo. Estou dizendo que tem um monte de problema. É arriscado. Mas do jeito que tá muito ruim. E não vai ter como mudar, porque o Maduro vai ficar lá até para sempre.